Nós somos educados desde a escola até a faculdade e nós somos influenciados pelas nossas famílias para que nós possamos estudar e depois conseguir um emprego. Toda a sociedade nos influencia e nos conduz a estudar para adquirir um emprego. E assim, pessoal, não tem nenhum problema em relação a isso. Mas nesse vídeo eu queria fazer alguns questionamentos. E se as coisas não saírem como planejado? E se aquela expectativa que você criou não for correspondida? Será que vale realmente a pena colocar todos os ovos numa única cesta? Quando vemos o que a maioria das pessoas fazem, e eu me incluo nisso, praticamente todas elas focam apenas numa única coisa. E o que acontece quando as coisas não saem como planejado? Será que vale realmente a pena se dedicar inteiramente a uma única atividade? A ideia de ter uma única fonte de renda é normalizada. Praticamente todo mundo tem uma única fonte de renda. Mas e quando as coisas não saem como esperado? Não seria melhor ter mais de uma fonte de renda? Logo, uma opção interessante é você não colocar muita expectativa numa única coisa. Durante toda a minha vida, eu tive apenas uma única fonte de renda. Eu sempre troquei de um emprego para outro, mas sempre tendo uma única fonte de renda. E com o tempo eu fui percebendo que os empreendedores, eles não têm uma única fonte de renda. Geralmente eles têm pelo menos 2 ou 3 fontes de renda. Eu sempre troquei um emprego por outro e sempre tive uma única fonte de renda. Muitas vezes ter uma única fonte de renda não vai suprir as suas necessidades. Se você, por exemplo, tiver 2 fontes de renda, se você tiver problema em uma, você vai ter a outra. Mas quando você tem apenas uma fonte de renda, se você tiver um problema aqui, você não vai ter nenhuma fonte de renda. Seguindo esse raciocínio, eu acho que vale a pena a gente pensar em estratégias para ter pelo menos 2 fontes de renda. Ainda que você tenha um bom salário na sua empresa, caso você tenha algum problema, você pode vir a ficar desempregado e sem nenhuma fonte de renda. Mesmo sendo funcionário público, é possível que isso aconteça. Então, ainda que você seja funcionário público ou esteja estudando para concurso, não seria interessante você pensar em criar uma segunda fonte de renda? Inúmeras coisas podem acontecer e você pode se ver numa situação difícil em algum momento. Infelizmente, a gente vive num país onde a economia ela é muito instável. As coisas mudam o tempo todo. E se a gente não tiver algum cuidado, alguma cautela, em algum momento a gente pode ficar sem nenhuma fonte de renda. Além disso, muitos problemas podem acontecer, como problema de saúde na sua família, dentre muitos outros. Então, será que não vale a pena você criar mais uma fonte de renda? Dessa forma, você pode se proteger muito mais em relação a muitas situações que podem vir a acontecer.